Amém, igreja? Então, convido os irmãos para todos os dias estarmos aí nas atividades aqui na igreja. Amém? Irmãos, eu já ando há um bom tempo incomodado e eu vejo a necessidade da gente ensinar algumas coisas à igreja. E uma das coisas que a gente precisa ensinar, e infelizmente a gente tem que falar sobre isso, é sobre o cansaço. É inevitável, preste atenção, é inevitável se cansar. Não tem como não nos cansarmos. Mas deixa eu ver se alguém lembra. Quem já viu aquele ditado que o ignorante trabalha 2 vezes? Já ouviu isso, irmãos? Já ouviu isso? O preguiçoso trabalha 2 vezes. O ignorante trabalha 2 vezes. O burro trabalha 2 vezes. E aí a gente sempre vai ouvir isso, que quem não tem sabe muito lidar com as coisas, trabalha 2 vezes. Mas o convite que Deus nos faz ao mês de março, aqui na igreja, aos domingos, é entender algumas coisas sobre o cansaço. Hoje existe uma expressão que é diabólica em nosso meio, que é essa, que diz que o cansaço me define. Quantos irmãos que se identificam com essa imagem aí hoje? Tem irmãos aqui que falam assim, não, pastor, eu não me identifico não, mas se você pudesse estar olhando para você, né? Tem irmãos ali que tá igual a caveirinha ali, ó, irmãos. Deixa eu dizer algo para os irmãos, de coração. Como eu disse, é inevitável. É inevitável não ficar cansado nessa vida, irmãos. Mas só que eu quero que você não esqueça dessa referência que eu vou falar todos os dias. O ignorante trabalha. Ser definido pelo seu cansaço é ser conhecido pela sua ignorância. E eu quero dizer que aquele homem e aquela mulher que serve ao Senhor e é definido pelo seu cansaço, quero dizer algo ainda mais sério. Servindo a Deus e andando cansado é não conhecer quem é o nosso Deus. Porque uma das propostas mais inclusivas, pastor Elias, existe algo bíblico da parte do Senhor nos evangelhos. Em todos os evangelhos você vai ver uma parte, a Bíblia, principalmente nessa parte onde nós falamos dos ensinamentos de Cristo Jesus, você vai ver esta parte inclusiva, aonde ele diz a todos isso. Eu tenho salvação para todo mundo. Eu tenho cura para todo mundo, eu tenho milagre para todo mundo, eu tenho um novo nome para todo mundo, eu tenho a salvação para todo mundo. Jesus nos evangelhos sempre propõe a todos algo da parte boa dele e do reino dos céus, inclusive o cansaço. Está andando com Deus e está cansado? Vive há quanto tempo servindo a Deus e ainda está cansado? Então é aquela coisa. O ignorante trabalha. Se está cansado andando com Deus, por mais que seja inevitável, é porque, irmãos, me desculpe, é porque a ignorância tem feito você trabalhar dobrado.
E o pior de tudo é que vivemos uma geração de pessoas que têm trabalhado de manhã à tarde e à noite, buscando viver algo que Deus não sonhou para ele. E o pior de tudo é que tem gente que trabalha de manhã à tarde e à noite, tentando ser aquilo que Deus não quer que ele seja. Tem gente que anda cansado. Tem gente que poderia muito bem ir. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Você não precisa dizer para mim, ou você não precisa se concordar com essa expressão, o cansaço me define. Mas tem muitos irmãos aqui, que eu deixo dizer algo para você, isso aqui é sério. O cansaço já está escrito na tua testa. Mas você tem que entender uma coisa sobre isso. É porque você não tem vivido da forma que você precisa viver. Está cansado? É por falta de administração. Está cansado? É porque não está trabalhando direito. Está cansado? É porque até hoje não foi aos pés de Cristo Jesus. Não chegou até hoje aqui, ó, na beira do altar e diz: Senhor, aqui está todo o meu cansaço. E eu quero dizer algo para os irmãos, que Deus faz uma proposta em Mateus 11, versículo de número 28, que todo mundo aqui conhece. Coloca aí para mim o 28 e 29. 28 e 29. A igreja no 3. 1, 2, 3. Preste bastante atenção. É inevitável cansar. É inevitável. Mas só vive cansado quem não sabe. Quem foi que falou aí descansar? É a mais pura verdade. Teve alguém que falou aqui, só vive cansado quem não sabe descansar. E eu falo isso para os irmãos. Essa palavra, irmãos, eu já tenho ela guardada tem pelo menos uns 3 anos. Eu já ministrei elas em alguns lugares. E essa semana mês passado, eu conversando com alguns irmãos da igreja, com algumas pessoas da igreja, eu percebi que tudo que eu falava e tudo que eu escutava, a palavra que mais eu ouvia era: eu estou cansado. Eu estou cansado dessa situação, eu estou cansado desse jeito, eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo, eu estou cansado disso aqui, eu estou cansado disso. E eu ficava me perguntando, se está cansado, por que não descansa? Se está cansado, por que não chegou até os pés de Cristo? Porque ele diz, irmãos, como eu disse, não existe nenhuma proposta mais inclusiva da parte de Deus a todos. Aqui é a todos. E não é só quem está aqui, é também quem está lá fora. Porque eu vou dizer algo para os irmãos. Eu ouço muito disso dentro lá da casa de recuperação, mas infelizmente eu não escuto isso muitas vezes e frequentemente dentro da igreja. O Alexson está aqui e sabe o que eu estou dizendo. Porque ele já disse, inclusive, isso aqui na igreja. Um dia, eu lá no mundo disse, eu estou cansado desta vida. Não foi, Alex? Estou cansado de ser drogado. Estou cansado de ser marginal. Estou cansado disso, estou cansado daquilo, estou cansado. Irmão, dentro da casa de recuperação, isso é uma das coisas que você mais escuta.
E você sabe o que muitas das vezes, sabe por que muitos de lá obtêm o seu descanso, a sua paz, a sua felicidade? É porque quando, como eu disse, assumiu que está cansado, ele procura o descanso. Agora, dentro da igreja, quando eu escuto de crentes que dizem, eu estou cansado de tudo isso, sabe o que eu escuto? Eu estou cansado disso, vou embora. Está cansado de trabalhar na obra? Deixa de trabalhar. Está cansado, irmãos, de ser crente? Deixa de ser crente. Está cansado de relacionar com as pessoas? Vira um depressivo dentro do quarto. Então, tipo assim, eu vejo que muitas vezes lá no mundo as pessoas têm uma resposta maior para o seu cansaço do que muitas das vezes nós que aqui estamos. É aquela questão, eu estou cansado da minha... Por exemplo, eu só dei valor ao sono. Eu só entendi a importância de dormir 8 horas quando eu me deparei com crise de ansiedade. E quem tem ansiedade aqui, sabe o que eu estou dizendo. Quantas vezes que você deitou na cama e viu lá deitado o sol raiar? E você sofreu a madrugada inteira por coisas que nem aconteceu na sua vida. Você perdeu noite de sono por situações que você dizia vai acontecer de mal a pior e que nem aconteceu. E aí depois que nem aconteceu, você vira e fala assim, perdi meu tempo. O ignorante trabalha 2 vezes. O seu cansaço, e eu quero dizer algo a todos que aqui estão, porque muitos eu conheço a vida, e eu preciso dizer isso por amor a você. O seu cansaço não existe, porque o seu cansaço não é físico, o seu cansaço é... Fica até 3 horas da manhã no WhatsApp. Fala mesmo. É ou não é, irmão? E aí acorda às 6 horas da manhã odiando todo mundo. Odiando todo mundo. Odiando o trabalho, odiando a esposa, odiando todo mundo. E aí a primeira coisa que você acorda de manhã e diz, estou cansado. Não descansei. Eu até hoje não consegui isso. Mas quando eu tive que realmente procurar um acompanhamento médico para os problemas que eu mesmo causei para a minha vida, para os problemas que eu mesmo causei ao meu organismo, à minha mente, escuta o que eu estou te dizendo. Aos problemas que eu causei a mim mesmo, a primeira coisa que eu ouvi de uma pessoa profissional da área foi: você não dorme? Problema seu. E eu olhei e falei assim, mas não é só isso. Ele falou assim, é. Porque o corpo humano é uma criação perfeita. O Deus que te criou é o Deus que lhe deu condição em tudo de encontrar respostas em si mesmo. Você dorme, André? Eu falei muito pouco. Tem horário para comer? Nem sempre. Come de forma saudável? Nunca. É só olhar para mim. Faz exercício? Não. Então, irmão, o ignorante trabalha. Sabe por que hoje você é conhecido pelo seu cansaço? Não é porque você está trabalhando de manhã à tarde à noite. Porque, vamos ser sinceros,
Esta geração aqui não sabe o que é isso. Hoje todo mundo que está aqui me ouvindo está vivendo em lugares que alguém sim teve que construir. Hoje tem gente reclamando de cansaço, mas nunca construiu nenhuma casinha de palito de picolé no colégio. Homens que estão dizendo, eu não dou conta mais, estão extremamente sobrecarregados. Que a única obrigação dele é pagar as contas. Mulheres que estão murmurando do seu casamento, do seu relacionamento, dizendo que não aguenta mais. Mas, vamos ser sinceros, foi um grande milagre de Deus você casar. Pela sua chatice, pela sua ignorância. E hoje você está reclamando, dizendo que não aguenta mais. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, deixa eu dizer algo para você. É porque tanto eu quanto você, até hoje, não chegou até aos pés desse homem que diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos... E eu quero ir nesta primeira ministração, contar um pouco de algumas coisas que eu aprendi muito tarde na minha vida. Mas eu queria deixar como testemunho. Não estou aqui pregando sobre mim, mas eu estou pregando aquilo que eu aprendi em Deus. Vou dizer duas coisas que eu tinha muita dificuldade na minha vida. Irmãos, eu sou uma pessoa que muito cedo eu aprendi a palavra seguinte, se possível, tende paz com todos. Um dia que eu ouvi isso do meu pai, eu aprendi. E eu faço de tudo para ter paz com todos. Mas, irmão, vamos ser sinceros, nem todo mundo quer ter paz. Tem gente que está aqui me ouvindo, inclusive tem algumas pessoas que nem estão aqui, que deveriam estar aqui para ouvir o que eu vou dizer. Você já percebeu que existe pessoas que gostam de ser conhecida por ser encrenqueira? Por ser barraqueira? Por ser pessoa de baixo nível? E pessoas assim, irmãos, pessoas assim, elas... Você pode ficar tranquilo que nem é Deus que vai tratar a vida delas. A própria vida vai tratar elas assim. E eu passei a vida inteira num ambiente onde eu vivia tendo que ser o crente, tendo que ser o... Que é o seguinte, se eu brigava, eu não era crente. Não era pastor. Se eu ficava calado, eu não era crente. Mas na hora que eu era ofendido, não, você tem que perdoar. Tem gente que vai se identificar, você já percebeu, por exemplo, principalmente dentro de casa, com pessoas difíceis, com pessoas narcisistas, com pessoas cheias de problemas, sabe, mentais, síndrome de perseguição. É muito difícil lidar com pessoas assim. E eu não sei o que acontece, no meu ambiente sempre existiu esse tipo de pessoa. Narcisistas. E o que acontece? Tudo que acontecia de errado, você tem que ser crente. E uma coisa foi bom. Eu aprendi a ser crente. Eu não tenho problema de te ligar e te pedir perdão se eu errei. Eu não durmo sabendo que alguém está brigado comigo. Pastor André, a trancos e barrancos, aprendeu aquilo que eu precisava aprender. Só que chega uma hora que você cansa. Por quê? Porque enquanto você quer paz, tem um monte de gente ao teu derredor que quer ter guerra.
É ou não é, irmãos? Você conhece alguém assim lá dentro da sua casa? Você conhece assim? E deixa eu dizer algo para você. No final de 2022 eu passei um problema lá em casa muito sério. Que as minhas emoções, irmãos, foi lá pro teto. E eu disse aqui um dia na igreja por 2 vezes, e essa é a terceira e última vez que eu vou dizer isso. Um dia eu estava lá sentado do lado da minha cama, a Lívia, sem saber o que fazia, o que falava. E eu estava lá no meu quarto, sentado do lado da minha cama, e eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou cansado. Mas o meu cansaço é porque eu já não sei mais o que fazer. Quando se está cansado, a gente descansa. Ponto. Você precisa dormir? Vá dormir, irmãos. Ah, pastor, mas se eu for dormir... Irmão, vai dormir. Você é muito mais importante vivo do que morto. Um dia, meu pai, numa maca, ouviu de um médico. O médico falou, o senhor tem que cuidar da sua vida, o senhor tem que cuidar da sua saúde. Meu pai disse, eu não tenho tempo para isso. Então, aí ele falou para meu pai, então aproveite o tempo que te resta. Um pastor, irmãos, a pessoa nem era crente, disse para meu pai, um pastor é mais importante vivo do que morto. Está entendendo a ignorância? Você está me entendendo que a ignorância é isso? Ah, pastor, mas eu só brigo. Para de brigar, irmão. Deixa de ser burro. Ah, mas se eu vou sair com perdedor? Irmão, a Bíblia nos ensina que os humilhados, que os últimos, que os cauda... Está entendendo que quando Cristo fala que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, é sobre aquilo que ele está dizendo. Querido, está cansado? Pega a Bíblia e vai ler, que ele vai te descansar e ele vai te ensinar a viver. O ignorante trabalha 2 vezes. E eu disse para Deus numa coisa bem que desesperadora. Falei, Senhor, eu não dou conta mais. Eu não sei lidar com isso, eu não sei lidar com aquilo, eu não sei lidar com aquilo outro, não sei lidar com isso, não sei lidar com isso e ponto final. Eu não dou conta de lidar mais com essa pessoa, não dou conta mais de saber lidar com isso, eu não sei mais lidar com isso. Irmãos, eu não faço como muitos que acham que deixar de lado é descansar. Vou cuidar de mim. Vou preocupar comigo. Isso é ignorância. E o ignorante trabalha... Se você deixar um problema guardado lá no seu quarto, quando você voltar lá, problema, lembra quem estava na terça-feira conosco? Problema é massa levedada. Você pode guardar onde você quiser. Quando você chegar lá, ele vai estar 2, 3, 4, 5 vezes maior. E eu cheguei para o Senhor e falei, eu não dou conta mais de resolver esse problema, porque eu não sei o que eu faço. A minha esposa não sabia mais o que dizer sobre as lutas. E a gente estava em silêncio. As pessoas cansadas, irmãos, eu sou desse jeito. Quando eu estou cansado, eu não sou a pessoa que busca o refúgio lá fora, não. Eu estou cansado, eu vou dormir. Eu tive que aprender isso depois de ter uma crise de pânico. Depois de ter que parar num consultório de um psiquiatra. Por quê? Porque eu tenho um Deus, irmãos, que diz que sou contigo em todo o tempo, mas eu queria trabalhar sozinho. Eu queria resolver tudo sozinho. Eu tenho um Deus que disse para mim, olha, vinha a mim, mas eu não ia. Venha a mim, mas eu não ia, porque eu achava que se eu deixasse para com Cristo, eu seria covarde. Não, é eu que tenho que resolver. Irmão, nós temos um Deus que diz que luta por nós em tudo. Muitas vezes o povo de Israel tinha que lutar em campos de batalha com pessoas que eram 10 vezes maiores do que eles.
Mas sempre tinha alguém que diz, não, eu vou ali num lugar que onde eu vou falar com alguém que vai lutar por nós e julgar a nossa causa. Tem muita gente aqui, irmãos, que tem tudo para dar certo na vida. Mas o cansaço te define. E sabe por que te define? Porque você está aí com essa cara de derrota, os seus problemas nunca têm fim, as suas desculpas não têm fim. Tem gente que está aqui, quando você vê essa frase, o cansaço me define, não está falando do cansaço em si, está falando daquilo que você deixou. Você deixou, irmão. Ser definido por um cansaço é ser reconhecido pela ignorância. Ser reconhecido pelo cansaço é ser. É assumir a ignorância. Porque nós, irmãos, achamos que nós temos que lutar. Tem coisas, irmãos, que não foi feita para nós. Entenda algo quando Jesus lá diz, em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo o quê? Ele vai trazer que existe cansaço físico, mental, espiritual e emocional. Não significa que o físico. E vou dizer um negócio para você. Tem muita gente aqui me ouvindo que diz que está cansado de muita coisa. Você está cansado da situação que você está financeira? Vá trabalhar. Porque a Bíblia diz que aos seus Ele dá. Nós vamos. A Letícia veio aqui na frente e diz: existe mais de 8.000 promessas na Bíblia. É o alívio, é o jugo suave e o fardo leve que Ele está dando para você. Mas você é ignorantão demais, ignorante demais, e acha que é você que vai resolver, que é você. Irmãos, deixa eu entender um negócio. Entenda algo que eu estou aqui dizendo para você. Tem coisas que é para mim resolver. Não é para outro. É para mim. Mas tem coisas que não é para mim. E eu não vou morrer por isso. Porque eu sei que existe alguém, sim, que tem o poder sobre tudo. E sobre este eu irei lá, dobrar os meus joelhos, abaixar a minha cabeça, pôr a minha boca no pó e dizer: eu não dou conta, mas o Senhor dá. Eu não tenho forças, mas o Senhor tem. Eu não consigo entrar, mas o Senhor consegue. Eu não consigo segurar, mas o Senhor consegue. Então, Senhor, agora é contigo. E nesse dia, irmãos, foi uma situação assim, que eu falo para os irmãos bem desesperadora. E eu sentado lá no canto lá na minha porta, eu olhei para a porta assim, para o guarda-roupa, e tem a porta assim de entrada, e eu já disse isso aqui. Eu vi a túnica. Sabe aquela túnica figurativa de Cristo Jesus que as pessoas usam em teatro? Branco, vermelho, sabe? Eu vi de trás do guarda-roupa essa fisionomia de alguém encostado como se estivesse ouvindo a minha conversa. E sabe o que eu ouvi dele? Foi isso aqui que eu vi. Eu vim aqui para observar qual era as suas atitudes mediante aos seus problemas. Se você vai resolvê-los à luz da palavra, pode ter certeza que eu estarei em todos eles, e em todos eles você sairá mais do que vencedor. Daquele dia, irmãos, em diante, tudo
que eu fiz de 2023 e 2024, irmãos, já me xingaram, já falaram mal de mim, já fizeram tudo que você pode pensar para a minha vida, para o meu ministério, para o meu casamento, para minhas filhas. E em nenhuma delas eu saí perdedor. Porque daquele dia em diante eu me levantei e disse ao Senhor, então é assim? Então a partir do Senhor, qualquer coisa que surgir, eu vou tratar à luz da palavra. Foi aí que eu passei a ter alívio. O problema se resolveu? Não. O cansaço passou? Não. Porque é muita atividade. A gente é responsável por muita gente. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Eu parei de sofrer com pessoas que precisam se resolver com Deus. Eu parei de perder noite de sono por coisas que eu não dava conta ali na hora de resolver. Eu passei, irmãos, irmãos, teve um momento para algumas pessoas que Deus falou para mim, fica calado. A partir de hoje você não vai falar nada. Eu fiquei, irmão. Eu fiquei calado. E para muitas eu estou calado até hoje. Porque eu decidi permitir que o meu Deus me ajudasse. E o ignorante começou a se tornar sábio. Eu falo uma vez, eu falo dois, na terceira eu digo, e aí, Senhor, continuo ou não? E ele fala, continua, e eu continuo. E ele fala, fique em silêncio, eu fico em silêncio. Porque eu entendi o vinde a mim. Eu entendi que quando ele quer me trazer descanso, ele não está dizendo para mim que os problemas vão acabar, ele está dizendo para mim, venha a mim, venha à luz da palavra, venha à luz da palavra, venha à luz da palavra. Que você vai encontrar a resposta para os seus problemas. Que você vai encontrar o alívio para o seu cansaço. Glória a Deus. Deus é fiel. Irmãos, eu parei de falar. Eu só converso o necessário. Sabe por que a gente fica cansado? Porque por causa da nossa ignorância. Tinha situações que Deus mandou eu ficar calado com algumas pessoas, meu, sabe por quê? Porque aquela pessoa que é acostumada, sabe aquela coisa de pessoas que, igual eu te falei, pessoas que gostam de guerra. Eles vivem em guerra. E eles querem puxar todo mundo para o seu campo de batalha pessoal. Pessoas que gostam de guerra, de conflito. São ignorantes que trabalham duas vezes. Eu não vou trabalhar duas vezes, não, irmãos. Sabe por quê? Porque eu sei que algo que eu tenho que fazer duas vezes, além de me desgastar, vai fazer eu perder tempo. Então, irmão, se eu preciso pedir perdão, eu peço na hora. Eu não vou carregar amargura nas minhas costas, não. Eu não. Mas, irmão, problema seu. Eu não vou. Eu não sou burro de carga dos meus problemas. Eu não sou burro de carga da ignorância das pessoas. Eu não sou, irmãos, bocha de canhão para quem quer viver em campo de batalha, não. Mas, pastor, isso muitas das vezes pode soar como covardia. Não, irmãos. Eu me conheço. O pastor André é humano. O pastor André gosta de briga. O pastor André gosta de ser teimoso. O pastor André gosta de... Eu gosto. Eu amo briga. Eu amo, acordo de manhã. Essa semana eu acordei com a Lívia sexta-feira. Eu falei para ela, eu vou caçar briga com alguém hoje. Eu quero brigar com alguém. Eu quero crencar com alguém. Eu quero xingar alguém hoje. Mas o que é isso, irmão? A ignorância de uns.
a estupidez da carne. E isso que é realmente o cansaço nosso. Isso é o que realmente nos deixa sobrecarregados. A nossa ignorância. Sabe por que as coisas não se resolvem? É pela sua falta de administração. É porque você não permite também Deus mudar, Deus colocar a mão, você tem medo de Deus colocar a mão e a pessoa ser cobrada. Irmãos, não tenha medo de permitir que Deus entre na sua vida para resolver as coisas, porque Ele, quando entrar dentro da tua casa, na vida dos teus filhos, na tua economia, quando Deus entrar no seu relacionamento, entenda que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave, e ele traz descanso para a alma. Tem gente que está sobrecarregado com as suas doenças, mas não procura um médico. Tem gente que está sobrecarregado pelos seus problemas, mas não vá para os pés do Senhor. Tem gente sobrecarregado com toda a situação, dizendo: ah, mas eu não suporto. Ah, mas por que então você encarrega? É porque você assuma sua ignorância. Se você não tem a oportunidade de sair leve de alguma situação, você não agarra. Você está trabalhando de dia, à tarde, à noite para viver uma vida que Deus não sonhou para você. Por isso que muitas das vezes o dinheiro não dá. Por isso que muitas das vezes não dá. Tem gente que diz o seguinte: ah, mas eu estou sobrecarregado com minhas dívidas. Para de fazer dívida. Se está cansado, vai descansar. Se está cansado, Jesus diz: vinde a mim. Ah, mas eu estou cansado do meu relacionamento com meu esposo, com a minha esposa. Eu não suporto mais a minha esposa. Eu não suporto mais isso. Resolva. Ah, então eu vou largar. Vai largar, vai resolver seu problema, irmão? Ah, mas eu não aguento mais o meu emprego. Deixa eu te perguntar um negócio. Está se capacitando para algo melhor? Pastor Elias, tem gente que está acordando meio-dia, já acorda cansado. E aí diz: estou cansado de ser pobre. Quem disse essa semana aí que está cansado de ser pobre? Carol, Deus vai te prosperar. Sumiu aí. Não é porque aqui só tem rico, viu, Carol? Só nós dois aqui que tá. Eu disse hoje, irmão, estou cansado de ser pobre. Queria resolver minhas coisas da beira da praia. Aí a palavra vem dizer a mim: honre no pouco, sobre muito eu te colocarei. E aí eu me pergunto: estou honrando? Estou valorizando? Opa, não estou. O ignorante está trabalhando 2 vezes. Quantas vezes você fez promessa este ano que ia melhorar espiritualmente e não melhorou em nada? Entenda o que eu estou dizendo aqui para você. Prepare você aí para 4 ensinamentos que vão te trazer descanso na sua área física, mental, espiritual e emocional. Para nós encerrarmos. Tá no cansaço físico? Isaías 40, versículo de número 31.
Como diz lá, irmãos, 1, 2, 3. Deus hoje convida você para um cansaço físico, para um alívio do cansaço físico. E eu ainda, se eu pudesse acrescentar, eu acrescentaria algo. Desliga o seu celular, pelo menos 1 hora antes de você dormir. Quando você acordar, pelo menos 40 minutos depois que você acordou, para pegar no celular. Uma diquinha. Ah, pastor, mas eu não consigo dormir cedo. Não tem problema. Doutor Edmilson, psicanalista, está lá com pelo menos de 8 a 9 comprimidos para você, que vai te fazer dormir. E aí você olha e fala, está amarrado. Mas tem um que diz o seguinte, me passa o telefone dele. Está cansado mentalmente? Filipenses 4, versículo de número 6. Esse aqui é o melhor de todos. Esse aqui é o melhor de todos. Que diz o que, igreja? Espera aí. Olha para o irmão do seu lado, põe um dedo na cara dele aí e diz, não andeis ansioso com coisa alguma. A igreja no 3. 1, 2, 3. Pastor, tem como se cansar espiritualmente? Tem. Porque a guerra do homem e da mulher espiritual é contra a carne. Você está cansado espiritualmente porque você está se sobrecarregando com a carnalidade. Coloca lá Salmo 23, versículos de número 1 e 2. Salmo 23, 1 e 2. Salmo 23, 1 e 2. 1 e 2. E a igreja diz... Deus. Aleluia. Quem está aqui que pode dizer que todas as suas orações durante essa semana deu 1 hora? Irmã Márcia, não tem aqui nem 35, nem 30% dos irmãos que estão aqui se levantou a mão para dizer que juntar a semana inteira as orações dele passa de 1 hora. Que vergonha. É por isso, irmão, que a carne está gritando aí, ó. Tem gente igual meu pai. Meu pai falava assim, tem gente na igreja que está tão na carne que ele já não é mais nem carne, ele virou um tutano. Aí, irmão, vai ser cansado mesmo. O último. Está cansado de ser bobo? Está cansado de fazer papel de trouxa? Está cansado, irmãos, de sofrer emocionalmente, de ter dependência emocional, de sofrer por quem quer viver? Irmãos, a coisa mais difícil, biblicamente e espiritualmente, uma das sabedorias que muita gente vai passar dentro da vida cristã e muitas das vezes não vai compreender, é o que eu vou dizer agora. Tem gente se desgastando emocionalmente, dando o melhor da vida dele para quem é acostumado a viver na lama.
Inclusive, tem gente, a Bíblia fala que não devemos dar pérolas. Tem gente sofrendo por pessoas que, infelizmente, eu já fui refém disso. Mas no dia que eu aprendi em Deus, e Deus olhou para mim, eu estou observando as suas atitudes, que eu pensei assim, opa, se Deus está falando isso para mim, é que Ele está esperando de mim aquilo que Ele me ensinou a fazer. Então eu vou ser aquilo que o Senhor deu. Pastor, mas você o Senhor disse aí que anda em silêncio com muita gente. Isso é de Deus? É. Sabe por que é de Deus ficar em silêncio? Porque tem pessoas, como eu disse, que é acostumado tanto com guerra, que por onde ele passa, ele quer arrastar pessoas com ele. E eu sei quem eu sou no campo de batalha. Um dia eu disse aqui na igreja, e gente diz misericórdia, mas é a pura verdade. O que eu estou dizendo aqui é a situação de 98% do cristão. Você já percebeu que para você se revestir da carnalidade é muito mais rápido do que muitas das vezes se revestir da santidade? Você xinga muito mais rápido que você dá glória a Deus, irmão. E o pastor André gosta de encrenca. E eu percebia que todas as vezes que eu descia ao nível de pessoas assim, eu saía perdendo. Eu saía na pior. Eu tenho uma irmã, a minha irmã, a Adna, ela gosta de briga, irmão. Ali puxou o pastor Antônio Clécio. O senhor também? Mas eu me controlo. Eu ponho a mão na minha cabeça de vez em quando e falo, sai! Entendeu? Porque eu me ministro. Na hora que eu tampo o ouvido assim, dou um grito, sai! Eu quero ir para o céu, irmão. E eu sei quem eu sou. E eu quero ir para o céu. A minha irmã, irmãos, a Adna, ela gosta. Gosta. E a Adna, e eu passei muito tempo da minha vida, nós brigávamos todo dia, se deixar. Um dia, irmão, casado, foi logo assim que meu pai faleceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu conversando com ela sobre uma situação, ela começou a brigar. E brigar, e brigar, e brigar. Eu desliguei o telefone na cara dela, ela me ligou, ela desligou na minha cara, e virou aquela cachorrada. Eu olhei e falei assim, Deus, eu não quero mais essa situação, não. É sobre isso, irmão. Você tem que estar cansado de por que até agora você não se converteu. Você tinha que estar cansado dessa situação. Você tinha que estar cansado porque que você ainda insiste em arrumar desculpa para não estar na igreja. Você tinha que estar cansado dessa situação de uma hora dizer que é crente e numa mesma hora dar mau testemunho. Você tinha que estar cansado disso. Você teria que estar cansado de ver todo mundo prosperar, fazendo o que é certo, e você andando na contramão da vida, querendo ser abençoado com os outros. Eu desliguei o telefone e eu falei, a partir de hoje, eu não brigo mais. Porque eu estou perdendo. Porque eu estou saindo pior. Porque eu sou um pastor. E muitas das vezes eu estou aqui brigando e eu quero subir lá no púlpito e vou ministrar como? Você está entendendo, irmão? Se você quer ter paz, irmãos, a paz começa em você. Eu falei, eu não brigo mais com a Ana. Irmão, quantas vezes a minha irmã que quer acordar para brigar, ela fala, eu falo assim, Adna, não estou indo nesse caminho. Adna, depois eu ligo para você, beijo. Até depois que eu tomei essa decisão, nós melhoramos o nosso comportamento como irmãos. Eu parei de ficar sobrecarregado com essas situações. E Deus se tornou mais presente na minha vida. Está cansado? Se coloque de pé. Quem está cansado, diga eu. Agora todo mundo aqui não está cansado não, né? Quem está cansado, independente do que seja, quem está cansado, diga
Eu. Vós que estáis cansado e sobrecarregado, chegue à presença do Senhor. Coloque a mão no teu coração, apresente ao Senhor, e o Senhor trará paz a você. Amém? Amém? Maravilhoso Deus e querido Pai,